Independência do Brasil. Vamos fazer um breve histórico sobre esse país chamado Brasil. Uma nação é a junção de um povo com um território e, posteriormente, adiciona-se a isso soberania, leis, costumes, idiomas, mas, basicamente, um povo e um território. E o Brasil, pela nossa história, descoberto ao dia 22 de abril de 1500, só alcançou a sua soberania enquanto país, a sua independência, lá para os anos 1800 e alguma coisa. 1807, começaram a acontecer coisas na Europa que vieram a nos proporcionar o que nós temos hoje, um país, que foi quando o exército francês invadiu o reino de Portugal, forçando a coroa portuguesa a fugir para o único local que eles tinham à disposição que lhes serviria de abrigo. Qual foi? A colônia do Brasil. Chegaram aqui em 1808. E logo após isso, em 1815, eles resolveram levar o Brasil à categoria de reino, Reino Unido a Portugal e Algarves. Só que quando chegou em 1820, aconteceu em Portugal uma coisa chamada Revolução Liberal, onde eles começaram a forçar a perda da coroa pela família de Orleans e Bragança. Imediatamente, Dom João VI convoca toda a corte portuguesa para retornar a Portugal. E em 1821, já de volta a Portugal, eles nomeiam Dom Pedro I como príncipe regente da colônia do Brasil, ou do Reino Unido do Brasil. Porém, em 1822, quando começaram a eclodir várias revoluções e vários movimentos pela independência do Brasil, Portugal resolveu rebaixar novamente o Brasil à condição de colônia. Foi então que Dom Pedro I, conforme todos já conhecemos a história, ao subir de Santos para São Paulo, à margem do rio Ipiranga, rebelou-se contra o seu próprio pai, contra a coroa portuguesa, e deu o brado da independência no dia 7 de setembro de 1822, sendo coroado como imperador do Brasil em outubro do mesmo ano e sendo reconhecido o Brasil em dezembro de 1822 como uma nação independente perante o mundo. Posteriormente a isso, já nos anos 1900, foram compostas a nossa bandeira e o nosso hino. O nosso hino é o mais recente deles. E aí, por ocasião do primeiro centenário da independência brasileira, foi produzido o primeiro hino, já em 1922, para que pudesse ser o nosso baluarte da independência. E, como falei no início, toda nação tem que ter regras, Constituição. E nós temos algumas regras referentes ao hino nacional que haveremos de cantar daqui a pouco. Entre as regras estão: todo aquele que tiver condição física tem que obrigatoriamente cantar o hino em qual posição? Em pé. Pode ser dançando? Não, não pode. Duas regras: não se dança o hino nacional, não se canta o hino nacional brasileiro sentado. E tem algumas outras regras legais, entre elas, todas as vezes que o hino for instrumental, não se pode cantar. Instrumental não tem cântico, ele é tocado apenas uma vez. Todas as vezes que ele for acompanhado da letra, são cantadas obrigatoriamente as duas estrofes. Quando ele for instrumental, não pode cantar junto, e se ele for cantado, tem que ser obrigatoriamente as duas estrofes. Outras regras: não se pode dar aqueles brados de uhul perante o entoar do hino nacional, nem tampouco aplaudi-lo. Não se pode aplaudir o hino nacional. São algumas das regras que nós temos para o entoar o hino nacional brasileiro. Sempre a postura de total reverência. Então, assim que nós começarmos, eu vou pedir que toda a igreja, aqueles que puderem, coloquem-se de pé. E vou novamente frisar: o hino nacional brasileiro não pode ser aplaudido, em hipótese alguma, nem pode ter nenhum outro brado referente ao hino nacional, como o Ihu ou outras coisas parecidas. Feito isso, entraremos agora com o símbolo máximo da representação do nosso país,
que é a bandeira nacional, com as nossas famosas cores verde, amarelo, azul e branco. E estará adentrando a Tila, representando a mãe gentil, que é a nossa pátria. Vou pedir que todos os presentes coloquem-se de pé em reverência à bandeira nacional. Notem que a bandeira nacional também segue algumas regras. Entre as regras da bandeira nacional, ela sempre tem que ocupar o lugar de destaque. E ela é a primeira a entrar, porque quem entra primeiro é quem mais atrai atenção. O lugar de destaque na entrada de qualquer evento que use este símbolo, a bandeira nacional, ela será sempre a primeira a entrar e será sempre posta no ponto central. Após ela, por ordem de importância, entrará a bandeira do Estado do Espírito Santo, com o Bruno, o nosso jovem, representando o futuro do nosso Estado e a evolução do nosso Estado. Posteriormente à entrada da bandeira do Estado do Espírito Santo, vai entrar a outra bandeira que significa a nossa dupla cidadania, porque nós somos cidadãos brasileiros, sim, por isso somos patriotas, enquanto cristãos, em obediência à Bíblia, porque a Bíblia nos pede o quê? Sejam sujeitos às vossas autoridades. E a nossa autoridade maior, que é a Carta Magna, ela requer que todo brasileiro tenha o seu gesto de cidadania. Então, como somos também cidadãos de um outro reino, qual seja o reino maior, que é o reino dos céus, estará adentrando agora Naor com a bandeira cristã. Naor, como nosso ministro de música, ele representa a regência que as regras do Evangelho e do cristianismo têm sobre nossas vidas, regendo cada um dos nossos atos, porque, enquanto batista, nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Então, representando a nossa fé cristã, a bandeira cristã. Na mesma reverência em que estamos, vou pedir agora a Josi que projete o hino nacional brasileiro e coloque a nossa música. Vou pedir que todos descruzem as mãos durante o hino, por favor. Sem mãos no bolso. Sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou o céu da pátria deste instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar a raça forte. Em meu seio, a liberdade, desafia o nosso tempo à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro esperança, grandeza. Entre outras milhas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol, as mães gentil, pátria amada, Brasil.
és, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida. Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada e adorada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, olá, barulho, estendas estrelado, e tira o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se é vez da justiça acaba forte, verás com filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras minas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Agora os irmãos podem se assentar. A última regra foi a que eu não falei, para poder ela ser demonstrada durante o entoar do culto, do hino. Não sei se os irmãos perceberam, mesmo conhecendo a letra, todos nós, até mesmo aquele que está à frente, virou-se para a bandeira do Brasil, que é a reverência ao nosso símbolo pátrio maior. E por que hoje estamos falando disso? A primeira semana de setembro, ela é conhecida como a Semana da Pátria, em homenagem à nossa pátria, em agradecimento ao nosso Deus por nos ter dado uma pátria na qual podemos cultuá-lo. Hoje nós estamos celebrando o culto à pátria. Pastor Benhum. Boa noite, igreja. Graça e paz, irmãos. Amém? Agora sim, graça e paz. Amém? Muito bom, queridos. Nós estamos não só na Semana da Pátria, mas também estamos no mês da nossa campanha de missões nacionais. E antes de passar a palavra para o Ministério de Louvor, eu quero convidar os irmãos para se colocar de pé de novo, para a gente dizer o nosso tema, a nossa divisa, bem forte aqui neste momento. A nossa divisa, ela não vai aparecer ali, porque você já sabe de cor, que Jesus é a única esperança. Vamos todos juntos dizer? Jesus é a única esperança. Quero ouvir só as crianças, hein, Áquila? Só as crianças, hein? Vamos lá, crianças. Jesus é a única... Ah, mas está muito baixinho. Vamos ouvir as crianças de novo? Jesus... Agora sim. Vamos ajudar as crianças então, irmãos? Jesus é a única esperança. A nossa divisa, nós vamos ler todos juntos, se encontra em Atos 4, o verso 12. Vamos todos juntos? E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devemos ser salvos. Amém, queridos? Nós estamos neste mês de setembro, na nossa campanha de missões nacionais, e Deus nos deu o privilégio de ser uma igreja missionária, que ora, que investe, que contribui. Por isso, queridos, neste período de setembro, ore a Deus, peça a Ele, que desperte no seu coração um desejo de orar especificamente por algum missionário, um desejo de doar, às vezes, algo que está lá na sua casa sem utilidade para algum campo missionário aqui no nosso estado, que são muitos, de contribuir sempre nos nossos momentos de ofertório, de dízimo, de dedicação aqui ao Senhor, peça ao Senhor para colocar no seu coração. Nós não colocamos um alvo neste mês para a nossa campanha de missões nacionais, mas que Deus possa colocar no seu coração, que você possa ser generoso, assim como o Senhor tem sido para com a sua vida ao longo de todos esses anos. Amém, queridos? Lembrando que no último domingo, o pastor Carlos, que é presidente ali da Cristolândia da Serra, estará aqui na nossa igreja compartilhando aqui o testemunho, os desafios, as lutas, as vitórias que Deus tem dado através do seu ministério da Cristolândia ali na Serra. Então, já vai convidando, já vai orando, já vai se preparando para este domingo, para que você possa ser edificado com o testemunho aqui e a pregação do pastor Carlos. Amém?
Agora sim, quero convidar o Ministério de Louvor. Enquanto o Ministério de Louvor está se organizando aqui, nós vamos recitar um salmo que a gente conhece, não é, bem. Salmo 150, verso 6. Diz o quê? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. E nós estamos com fôlego de sobra, queridos, porque hoje pela manhã nós já abrimos os nossos olhos, já recebemos a misericórdia de Deus, já experimentamos, né, da graça do Senhor sobre a nossa vida, e nós estamos aqui com o fôlego que o Senhor nos deu neste primeiro dia da semana para adorar, engrandecer, exaltar e bendizer o único nome sobre todos os nomes, o doce nome de Jesus. Façamos juntos este momento, queridos, de louvor e de engrandecimento ao nosso Deus, juntamente com a nossa equipe de louvor. Então iremos nesse momento cantar hinos de louvor ao nosso Deus. Mas nós temos também no nosso inário, né, faz parte do nosso inário, os hinos cívicos, né? E nós acabamos de cantar o hino nacional e nós sabemos que ele é um dos cânticos que contém lá no nosso cantor cristão, é o hino de número 577. E nós iremos cantar agora o hino de número 581, que é um hino também que nós cantamos na semana passada, mas nós iremos repetir nesse culto, que é um hino que também traz o título de Cristo, a única esperança. E nós sabemos que só Jesus é a nossa esperança, né? A nossa fé está depositada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós iremos cantar esse hino agora. Está
iremos cantar o hino de número 439, também do nosso cantor cristão, que traz por título Oração pela Pátria. A Bíblia nos instrui a orarmos pelos nossos governantes, né, pelas autoridades, e também orarmos uns pelos outros, pelo nosso país. E essa canção é uma canção que já é uma oração em si, e nós iremos cantar nesse momento com toda a reverência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essa terra no Brasil. Amém. Nesse momento nós iremos fazer uma leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Salmos. É o capítulo 33, é o Salmo 33, né? Vamos ler Salmo 33. Na verdade, Salmo não tem capítulo, né? Salmo é salmo, cada salmo é um salmo. Nós vamos ler o Salmo 33 e vamos ler os versículos que estarão sendo projetados. Nós vamos ler o versículo 1. Eu vou ler o versículo 1 e os irmãos dão continuidade a partir do versículo 8 até o 12, tá bom? Então vamos lá. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. O Senhor desfaz o conselho das nações, anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, e os intentos do seu coração todas as gerações. Bem-aventurada é a nação cujo Deus, o povo que ele escolheu para a sua herança. Glória a Deus. Que nossa nação
seja uma nação bem-aventurada. E nesse momento nós iremos ofertar ao Senhor. É o momento de dedicação dos nossos bens, dos nossos dízimos, das nossas ofertas ao nosso Deus. Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Ó Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por esse momento, tua presença em que podemos cantar louvores ao Senhor. Pedimos que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, e continue, ó Deus, falando conosco através da mensagem que o Senhor já tem preparado através do teu servo, pastor Linho. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, cada irmão, cada família aqui representada, aqueles que puderam colaborar, ó Deus, com a expansão do teu reino aqui na terra, através da dedicação dos dízimos e das ofertas. Pedimos que o Senhor lhes conceda, ó Deus, cada dia mais e mais, e que sempre, ó Deus, possamos ter os corações dispostos a fazer a obra do Senhor. Assim agradecemos no nome de Jesus. Como nós estamos falando de pátria, no dia 7 de setembro, já comemoramos, o dia da nossa pátria. Nós vamos ver o que a palavra de Deus fala a respeito da pátria. E nós iremos conversar hoje a respeito da nossa pátria amada, Brasil. Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 3.
que Paulo tem algumas coisas aqui a respeito sobre a nossa pátria de verdade. Filipenses, o capítulo 3, nós vamos ler do 12 ao 20. Filipenses 3, do verso de número 12 até o verso de número 20. Todos acharam, irmãos? Amém? Vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor? Eu vou estar lendo na minha versão, mesmo que esteja um pouco diferente da sua, ou aqui da que está sendo projetada, mas a palavra de Deus, a essência de Deus não muda, é a mesma. Diz assim: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar esta perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordamos em algum ponto, confio em Deus que o esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o seu próprio apetite. Vangloriam-se das coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Amém? Oremos. Paizinho querido, Deus de amor e Deus de imensa bondade, graças nós te damos, Pai, por este privilégio que temos hoje, neste domingo, novamente, de ouvir a Tua voz por meio das Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa, Pai, continuar falando ao nosso coração, Pai, através deste pequeno trecho que separamos para meditar junto com a Tua igreja, e que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para conduzir, Pai, esta mensagem e vir de encontro aos nossos corações. É no Teu nome que oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Quando nós falamos de pátria, nós falamos, de indivíduo, de cidadania. E ter uma cidadania, irmãos, é importante. E é importante para que termos uma cidadania? Para que nós possamos ser alguém neste mundo. Uma pessoa que não tem um registro legal, que não é registrada, ela é uma pessoa invisível. Ela é como se fosse um fantasma, é uma pessoa que não existe existindo. Essa pessoa às vezes não vai conseguir ter acesso aí à educação, porque ela não tem um registro. Não vai conseguir ter acesso à educação, porque ela não tem nenhum registro. A segurança. Dados da última atualização do IBGE, de 2015, diz que cerca de 3 milhões de pessoas vivem nesta situação ainda hoje no Brasil. São invisíveis, não existem existindo. E quando às vezes nós fazemos uma viagem, os irmãos aqui, igual cadê o irmão Leomar? Irmão Leomar, isso, estava olhando que mudou de lado o irmão Leomar. O irmão Leomar, que sempre está fazendo suas viagens aí para o exterior, os irmãos que tiveram o privilégio de ir para outro país também, sempre quando nós
vamos para um outro país, para a Europa, para a América do Norte, para a Ásia, nós precisamos de ter um passaporte, porque esse passaporte, de certa forma, comprova que você é um cidadão de um país. Existe um conto clássico com o título O Homem Sem País, que ele narra uma história de um rapaz chamado Philip Nolan. Philip Nolan, em determinado momento da sua vida, ele amaldiçoou o seu país. E por conta disso, ele foi condenado pelas leis ali, pelos representantes do seu país, a viver a bordo de um navio e nunca mais voltar à sua terra natal. Ele não podia ouvir mais o seu nome, receber notícias do seu país, não podia saber se o seu país estava em progresso ou não. Ele passou 56 anos em uma viagem interminável, de navio em navio, de mar em mar, e por fim, Philip Nolan foi sepultado nas águas do oceano. Philip Nolan foi um homem sem pátria. E o céu, queridos, como nós sempre estamos falando, como nós sempre almejamos conhecer, às vezes ter pelo menos a noção de como seria o céu. É um lugar, é um estado, o céu é um país, o céu é a pátria da morada de Deus e da sua igreja, eu e você, nós, onde jamais entrará dor, lágrima, luto, tristeza e a morte. Essa é a pátria de Deus, queridos. E em primeiro lugar, quando nós olhamos aqui para o que Paulo fala à igreja de Filipe, nós podemos enxergar que a nossa pátria amada, Brasil, é a eternidade no céu. Por isso, em primeiro lugar, nós precisamos prosseguir para o alvo a fim de garantir esta cidadania celestial. No verso 12, se a Jocelyn conseguir projetar, isso, nós podemos ler juntos, agora na versão que vai ser projetada aqui, de Filipenses 3, o verso 12, vamos ler juntos, irmãos? Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o qual fui também alcançado por Cristo. Paulo, queridos, quando escreve para a igreja aqui de Filipenses, ele está encorajando esses irmãos a continuarem prosseguindo na direção de Jesus. Pois, se nós observarmos um pouquinho o que estava acontecendo aqui com esses irmãos, eles estavam literalmente impedidos de prosseguir para o alvo que é Cristo, por causa de alguns falsos mestres que estavam ali iludindo algumas pessoas, iludindo a igreja de Cristo com inverdades, influenciando ali os ensinamentos na cabeça daquela igreja ali, daqueles irmãos que se reuniam na cidade de Filipos. E nós vimos aqui dois tipos de falsos mestres que estavam ali tentando disseminar, para desviar a igreja de alcançar a sua pátria amada querida, o céu. E o primeiro eram os antinomistas. Os antinomistas, queridos, eles pregavam que a graça de Deus havia libertado eles da lei moral. Por isso, no pensamento dos antinomistas, eles distorciam a graça de Deus, inventando desculpas para que eles pudessem então cometer pecado. A liberdade deles se tornava em libertinagem. A liberdade deles se tornava não para servir a Cristo, mas para cometer pecados, imoralidade sexual, dizendo que a graça de Deus havia libertado eles para cometerem tais práticas. E muitas pessoas ali, fracas na fé, às vezes acabavam sendo dribladas por esses falsos ensinamentos, esses falsos mestres. Já um segundo grupo era os gnósticos, que eles pregavam que a salvação era alcançada somente pelo conhecimento. Eles extinguiam, eles extirpavam todo tipo de conhecimento metafísica da parte de Deus. Era através e alcançada
não pela fé de Cristo Jesus, mas através do seu autoconhecimento, da sua didática, dos livros que você lia. Eles defendiam também que o corpo é mau e o espírito é bom. Por isso, para este grupo de falsos mestres, naquele tempo, os gnósticos, não importava o que você fazia com o seu corpo em relação aos seus apetites sexuais, desejos, paixões. Eles não se preocupavam em cometer pecados. Eles tinham um entendimento errado a respeito da graça libertadora de Cristo, que não seria uma liberdade para cometer pecados, e sim sermos livres para não mais cometê-los. Esses falsos mestres, queridos, que nós vimos aqui, que às vezes estavam influenciando a igreja de Cristo, impedindo eles que alcançassem esta pátria, que tivessem a garantia e a certeza da sua salvação, nós podemos ver que não só neste tempo da igreja de Filipenses, mas ainda hoje no século 21, nós vimos muitos e muitos homens e mulheres que se dizem de Deus, com falsos ensinamentos, com falsas doutrinas, com falsas revelações que não vêm de Gênesis, Apocalipse, revelações da parte de homens, revelações extras bíblicas, tentando infiltrar às vezes os seus pensamentos e as suas doutrinas pessoais dentro da igreja de Cristo, desviando o foco dela da sua pátria celestial, da centralidade da palavra de Deus, das sagradas escrituras, a Bíblia. E nós vimos que muitas igrejas às vezes promovem, muitos tipos de festas que não condizem com o que a palavra de Deus prega. Muitas igrejas às vezes, para não perder a juventude, às vezes faz até mesmo baladas gospels, como diz aí, no linguajar dos jovens, eventos que recebem o nome de evangelismo, mas a última coisa que eles fazem é falar de Cristo para quem realmente precisa de receber o evangelho. Não ensina nada a respeito de Jesus e das suas palavras. Tem cultos que do início ao final as pessoas estão falando mais do diabo do que de Jesus, onde o diabo é adorado, onde o diabo é exaltado, onde o diabo é pregado, e Jesus Cristo. Vemos muitos, às vezes usando estratégias de coach dentro da igreja, de marketing para crescimento numérico de pessoas dentro da igreja, pregações que homens e mulheres utilizam todo o recurso, até mesmo de hipnose, na psicanálise, na pregação. Às vezes usam, em vez da mensagem da palavra de Deus, usam pregações de autoajuda, como na psicologia, falsas promessas de cura, de libertação, de enriquecimento material, financeiro, falsas promessas de que você vai parar de sofrer agora, queridos. Como nós podemos ver, tudo que esses irmãos estavam sofrendo para conseguir alcançar a pátria celestial com Cristo, hoje no século 21, a igreja de Cristo também sofre com esses falsos mestres, com pregações vazias da palavra de Deus. Jesus nos ensina, querido, a prosseguir em direção a Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, que é quem realmente, igreja, pode aliviar o nosso fardo. É Jesus que realmente pode aliviar o sofrimento da nossa alma, do nosso físico, dos nossos pensamentos, pode aliviar as nossas dores. É quem realmente é o autor e consumador da nossa fé. Esse Jesus que nós pregamos, esse Jesus que nós cremos, é que nos deseja, queridos, nos dar hoje a cidadania celestial. Mas para que o céu, queridos, seja a minha e a sua pátria amada, você precisa de ir até Jesus. No Evangelho de João, capítulo 5, o versículo 40, o evangelista fala o seguinte:
E no entanto, vocês se recusam vir a mim para receber esta vida. Palavras de Jesus. Muitas pessoas ainda não têm esta pátria, não têm certeza dessa pátria, não sabem o endereço dessa pátria, não têm a garantia de morar nesta pátria, queridos. Sabe por quê? Porque ainda não quiseram ir até Jesus. Esta pátria já está preparada, já está pronta. Quando Jesus foi assunto aos céus, Ele já preparou isto para você, queridos. E como nós vimos aqui em João 5,40, muitas pessoas ainda não quiseram ir. Basta eu e você querermos ir até Jesus, para que possamos ter esta pátria, a nossa casa celestial, para com Cristo na eternidade. A nossa pátria amada, igreja, é a eternidade no céu. Por isso, precisamos, a segunda coisa, de nos concentrar os nossos esforços nas coisas que vêm do alto. Leia comigo o verso 13, por favor. Todos juntos, vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante. Precisamos de concentrar os nossos esforços, queridos, nas coisas que vêm do alto, nas coisas de Deus. Em boa parte da vida do apóstolo Paulo, ele dedicou a sua vida aos estudos como um professor chamado Gamaliel. O apóstolo Paulo, depois de ter estudado ali e dedicado muitos anos de conhecimento na sua vida, ele se tornou um grande líder fariseu a serviço do sumo sacerdote. O apóstolo Paulo, ele projetou a sua carreira profissional como um professor e um mestre da lei do Antigo Testamento, pois nesse tempo aqui o Novo ainda não tinha sido escrito. O apóstolo Paulo, depois de ter estudado, se preparado, se profissionalizado, ele concentrou todos os seus esforços por um tempo, perseguindo, capturando e matando os seguidores de Jesus Cristo, mais conhecido como cristãos. Se Paulo continuasse, queridos, com este seu empenho profissional e de dedicação na erradicação dos cristãos, logo, logo, com certeza, ele seria promovido. Logo, logo, Paulo receberia um aumento salarial ali dos sumos sacerdotes. Seria alguém muito bem sucedido financeiramente, porque ele estava cumprindo e executando muito bem a sua missão. Logo após a sua conversão, quando ele aceita Jesus e é batizado ali por Ananias, na cidade de Damasco, ele compreende que a sua ganância, o seu orgulho, a sua soberba, havia morrido juntamente com Cristo na cruz do Calvário. Jesus havia perdoado os seus pecados, Jesus havia jogado no lago do esquecimento tudo aquilo que ele havia feito. Jesus lavou a culpa de todas as suas injustiças, como nós vemos lá na Epístola de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar, nos limpar das injustiças do nosso coração, da nossa mente. Gálatas, capítulo 2, o verso 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo, queridos, entende agora, após a sua conversão, e concentra todos os seus esforços nisso, em anunciar a palavra de Jesus aos gentios, e buscar realizar cada vez mais a vontade soberana de Deus, se concentrando não somente na sua carreira profissional, nas suas coisas pessoais, mas agora também nas coisas que vêm do alto. Colossenses 3, o verso 1 e 2, ele mesmo resume dizendo: mas buscai as coisas do alto. Por muitas vezes, queridos, nós também somos tentados a dedicar tão somente todo o nosso esforço, toda a nossa capacidade de pensar, todo o nosso esforço físico, toda a nossa energia, todo o nosso recurso financeiro,
para alcançarmos, às vezes, a nossa tão sonhada faculdade, o nosso tão sonhado emprego dos sonhos, a nossa tão sonhada casa própria, o nosso tão sonhado viagem dos sonhos. Não estou dizendo que essas coisas são erradas de a gente almejar, mas dedicamos tanto nessas coisas, gastamos todas as nossas energias e recursos, que às vezes não sobra nada para Deus. Nós não somos, queridos, moradores residentes do planeta Terra. Nós estamos aqui de passagem, amada igreja. Nós somos hóspedes deste planeta chamado Terra. Nós nascemos de cima, do alto, nós nascemos de Deus. O céu, queridos, é a nossa origem. O céu, além da nossa origem, é o nosso destino também. É por isso, queridos, que precisamos de concentrar todo o nosso esforço também, dedicando nas coisas de cima, nas coisas do alto, nas coisas de Deus. A nossa pátria amada igreja é a eternidade no céu. Por isso, precisamos, a terceira coisa, de correr uma maratona, mas não uma maratona qualquer, a maratona de Deus aqui na terra, para receber o prêmio celestial. No verso 14, vamos ler juntos, me ajudam aqui, irmãos. Prossigo para o alvo pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, o final da corrida, para receber o prêmio celestial. Queridos, Paulo já estava correndo aqui já há muito tempo. Já estava correndo esta maratona desde a sua conversão, quando ele se dedicou em fazer a vontade de Deus, anunciando a Jesus para os gentios especificamente, batizando, doutrinando, encorajando aquelas pessoas a não olharem para trás, a não desistirem, a continuar correndo para o alvo que é Jesus, a continuarem firmes e constantes na palavra de Deus, e não em outras falácias de outros homens e mulheres, a não desanimarem, a não desistirem, mas continuar, queridos, avançando para o alvo que é Cristo. A corrida deste apóstolo aqui que nós estamos vendo, que escreveu à igreja de Filipenses, queridos, a corrida de Paulo abriu aqui, queridos, várias igrejas em diversos cantos do mundo. Essa corrida do apóstolo Paulo abriu igreja em Roma. Esta corrida deste apóstolo missionário abriu igreja em Corinto, na Galáxia, em Éfeso, em Filipos, em Colosso, em Tessalônica. Paulo não se intimidou, queridos, durante e diante das inúmeras tentativas de morte que ele sofreu. Pelo contrário, isso impulsionava ele ainda mais a continuar correndo esta maratona de Deus, porque ele sabia que ele receberia o seu prêmio, a coroa da vida. E para você, querido irmão, querida irmã, correr uma maratona, você precisa de ter alguns acessórios. Eu não posso sair correndo de qualquer maneira, de chinelo de dedo, né, sem uma garrafa de água, não posso me desidratar. Precisamos, né, às vezes, de ter um bom tênis, precisamos de ter roupas leves, né, para poder ter um bom desempenho. Precisamos de ter água também para nos hidratar. Precisamos de treinar, né? Eu não posso chegar, né, aí, né, e tentar atravessar a terceira ponte, sendo que eu não consigo correr de uma esquina até outra. Não é verdade? Tem que entrar no pique aí da Sheridan, né, Sheridan? Conseguiu atravessar a ponte de um lado para o outro, né? Eu não teria esse pique, né? Eu acho que o meu tendão ficaria parado na metade do caminho, né? Teria que ligar para o SAMU para me recolher. Mas, queridos, e principalmente precisamos de ter resistência também, né? Para a gente conseguir chegar até o final. A nossa corrida, irmãos, para a nossa pátria celestial, não é diferente desses acessórios que nós precisamos de ter para fazer uma boa corrida, uma boa maratona. Precisamos de nos preparar
para encontrar com Cristo. Precisamos de ter acessórios adequados para encarar essa maratona até o final. E para conseguirmos encarar até o final essa maratona, precisamos de ter a Bíblia e a oração, como os nossos aliados. Temos a Jesus em João capítulo 4, que é a água da vida, que vai saciar a nossa sede para sempre. Precisamos de ser resistentes para suportar e enfrentar todas as dificuldades que passaremos aqui na terra. Jesus Cristo já bem deixou claro e registrado que no mundo teremos aflições. Precisamos de ter resistência, precisamos de suportar e enfrentar essas dificuldades, porque Jesus Cristo nos incentivou dizendo: tende bom ânimo. Da mesma forma que eu passei por essas dificuldades, eu venci, vocês vencerão se vocês permanecerem em mim. Para chegarmos ao final, queridos, e conquistar o nosso prêmio, a nossa coroa, a nossa cidadania celestial e eterna. A nossa pátria amada, igreja, é a eternidade no céu. E por isso, nós precisamos, em quarto lugar, ser coerentes com aquilo que cremos a respeito de Jesus. Vamos ver o que diz o verso 16? Mas naquela medida de perfeição a que já chegamos, nela prossigamos. Devemos prosseguir de maneira concisa, coerente. E quando o apóstolo Paulo ele escreve esse termo prosseguir, ou dependendo da sua versão, ele fala andemos, é uma palavra grega que se pronuncia stoken. É um termo militar, queridos, que quer dizer permaneça em linha reta, permaneça em linha. E nós conseguimos observar em toda a trajetória do apóstolo Paulo, em algumas particularidades pessoais da sua vida, que era uma pessoa irrepreensível, era uma pessoa impecável. Tanto que no verso 17, se você observar, ele diz: sede meus imitadores. Se vocês conseguirem imitar o que eu faço, e dos irmãos que estão dando exemplo como nós, vocês vão conseguir ter a pátria celestial. Se a nossa pátria, queridos, é o céu, precisamos de permanecer na linha da obediência de Deus. Nós não podemos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Precisamos de permanecer na linha. Não podemos ser uma pessoa, às vezes, simpática, agradável aqui na igreja, e lá fora criarmos confusão e termos dor de cabeça com todo mundo. Estaríamos quebrando as regras. Se a nossa pátria realmente é o céu, irmãos, a nossa conduta, ela deve ser compatível com essa cidadania celestial que nós almejamos. Nos Jogos Olímpicos, que nós acompanhamos recentemente no Japão, a gente sempre encontra uma pessoa, um atleta ou outro, que quebra as regras e que às vezes tem que devolver as medalhas, porque acabou violando as regras ali. E na Bíblia também não é diferente, queridos. Ela está cheia de exemplos de pessoas que começaram bem a sua maratona, a sua corrida para o alvo, que é Cristo, mas no meio do caminho eles não levaram a sério essas regras e acabaram ficando no meio do caminho. Devemos continuar a nossa corrida, irmãos, sem ficar muitas vezes carregando peso morto, coisas inúteis para a nossa jornada, que são o peso do nosso pecado. Mas antes, nós devemos fixar os nossos olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso alvo para alcançarmos a nossa pátria celestial. Nas Olimpíadas ainda de
de Tóquio que nós vimos aqui, principalmente na modalidade que chama muita atenção, né, que é aquela modalidade dos velocistas de 100 metros, de 50 metros, não basta aqueles homens, aquelas mulheres correrem, darem o máximo de si, né, terem toda a disposição, darem o gás ali para vencer. O corredor, antes do preparo, antes de dar o seu máximo, tudo de si, antes ele precisa de estar de acordo com as regras, ele precisa estar respeitando os regulamentos, para que ele não possa ser desclassificado. Nesses jogos atuais nós vimos, né, que os juízes, eles foram ali extremamente rígidos, né, com respeito ao cumprimento desses regulamentos, principalmente no que diz respeito ao antidoping, né, que tira muitas pessoas, às vezes, né, das competições, para que esses atletas eles não possam, queridos, cometer qualquer tipo de infração e serem desqualificados. O atleta que descumpre as regras, o atleta que descumpre esse regulamento, queridos, ele de certa forma desonra o seu país, porque ele está representando ali a sua nação, seja ela, né, na Ásia, na América do Norte, na América do Sul, no continente africano. Ele é um representante do seu país. Então, quando ele desobedece, desrespeita, ele de certa forma está desmoralizando a imagem do seu país, está desonrando o seu país em que ele representa, está manchando a sua cidadania e perde principalmente o privilégio de participar e de ganhar uma medalha, de subir no pódio, de receber o seu prêmio. Nesse verso 16 que nós estamos vendo aqui de Filipenses 3,16, não foi à toa que Paulo enfatizou, bateu na tecla essa importância dos cristãos porem em prática, queridos, as regras espirituais que se encontram na Bíblia, na palavra de Deus. Em 2 Timóteo, Paulo também fala, exortando para aquela igreja: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Um dia, queridos, todo cristão, todo crente vai se encontrar diante do tribunal de Deus, mas se obedecermos às regras, receberemos o prêmio, a coroa da vida. Cada atleta será julgado por um juiz. Um dia nós vamos comparecer diante desse tribunal, querido, de Cristo, para sermos julgados por Ele, o justo juiz. A nossa pátria amada, igreja, é a eternidade no céu. Por isso, precisamos, em quinto e último lugar, ansiosamente almejar a volta de Cristo, para nos levar à nossa pátria celestial. Leia comigo o verso 20, por favor, irmãos. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? O apóstolo Paulo diz, queridos, que a nossa pátria está onde? No céu. A nossa pátria está no céu. Nós estamos aqui de passagem. Hoje nós somos brasileiros, mas daqui a pouco, em breve, nós seremos cidadãos dos céus, queridos, onde nós viveremos eternamente com Cristo na eterna glória. Paulo, queridos, ele utiliza esta palavra que não se encontra em nenhum outro lugar do Novo Testamento, pátria ou cidadania, como em outras versões dizem aí. Essa palavra, queridos, ele descreve, sobretudo, a conduta dos crentes aqui que nós estamos vendo da igreja de Filipenses. Se a pátria daqueles homens e daquelas mulheres se reuniam ali em Filipenses está no céu, a conduta deles também deveria ser compatível com esta cidadania em que eles criam. A cidade de Filipos era uma colônia romana, queridos, em território estrangeiro. E quando nós olhamos para a nossa igreja, como eu e você, lavados e remidos no sangue de Jesus, temos essa dupla cidadania, a pátria nos céus. A
A igreja de Cristo, de certa forma, é uma colônia dos céus aqui na terra. Nós somos peregrinos neste mundo, queridos. Nós não somos daqui. Nós nascemos de Deus, como nós bem falamos. E é por isso que o céu é a nossa origem, o nosso destino. O nosso nome está registrado no livro da vida, queridos. Lucas 10, 20. Isso é o que determina a nossa entrada nas mansões celestiais, na nossa pátria de verdade, na nossa pátria eterna e celestial, a nossa pátria amada com Cristo no céu por toda a eternidade. Foi por causa desta grande expectativa, queridos, que nós temos hoje de almejarmos estar um dia com Cristo no céu, vivermos eternamente com Ele nas mansões celestiais. Foi por causa desta grande expectativa de ser cidadão dos céus, de almejarmos essa pátria celestial, é que Abraão se contentou em viver numa tenda como um nômade. Foi por causa dessa expectativa de ser cidadão do céu, de ter essa pátria celestial, que Moisés abriu mão dos tesouros do Egito, de ser príncipe, para viver uma vida simples, humilde e de grandes desafios. E é por causa dessa expectativa, queridos, e esperança que temos em viver com Cristo no céu um dia, é que devemos, irmãos, buscar ansiosamente, cada vez mais, uma vida de santidade para com Deus. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a nossa pátria, que Deus possa, como cantamos, salve Deus a nossa pátria, a nossa terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ouvir um louvor com o nosso ministro de música e logo após nós faremos uma oração final para encerrarmos o nosso culto. Amém, glória a Deus. Estamos felizes por essa palavra que o pastor nos trouxe. Certamente uma palavra que nos abençoou, né? Vinda da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós também estamos felizes por uma outra razão. Nosso pastor aniversariou na sexta-feira, né? E nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, e eu vou cantar um cântico para a glória do Senhor, mas que as palavras dessa canção sejam palavras dirigidas ao pastor Benhu. Amém? Que Deus possa, aliás, a gente tem mania de dizer que Deus possa, Deus pode, né? Mas que Deus continue lhe abençoando, para que você também continue nos abençoando. Como é importante, meu Jesus, sentir que Tu estás comigo, poder ouvir a Tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder.
dizer: Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. E então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. Amém. Mas ele não vai encerrar o culto ainda não é, irmã Sherry? Não pode encerrar ainda não, né? Amém. Você vai sentar ali, pastor. Você vai sentar ali. A irmã Josi já está vindo ali. Isso. Enquanto eles organizam aí as coisas aí, você vai sentar ali para você ver um vídeo que foi preparado especialmente aí para você. Mais uma surpresa, é isso aí. Tá? Vamos ver um vídeo preparado especialmente para você, com todo o amor, com todo o carinho, pela nossa irmã Sheridan, pelo nosso irmão Eduardo, Miguel, certamente tem os dedinhos dele ali também no meio, né? E o irmão Rogério já está no ponto aí? Vamos lá. Giving all my praise for this day you
tem mais uma música. Já tem mais uma. Depois, irmã Sherina, você quer dar uma palavrinha aqui também para o nosso pastor, né? Sim? Sim, tem que vir falar. Mas essa canção que eu quero cantar, irmãos, é bem curtinha, não vamos tomar muito tempo não. É porque eu creio que essas palavras dessa música devem ser as palavras que o pastor falou para o Senhor no dia que ele recebeu o seu chamado. Porque, irmãos, não é fácil você passar num curso de medicina e você dizer: não, eu não quero, eu quero servir a Deus. Não é fácil você desistir da medicina para servir o Senhor e ser pastor, conduzir aqui um rebanho para a glória de Deus. E eu creio que essas palavras dessa canção vão expressar exatamente aquilo que o nosso pastor tinha no coração ao dizer: Senhor, eis-me aqui, e eu estou ao teu dispor para onde o Senhor quiser me enviar. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim, ecoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Eis-me aqui. Amém? Você vai falar alguma coisa? Quer dar uma palavrinha? É o nosso pastor. E em seguida eu quero convidar o irmão Rogério para fazer uma oração para ele. Pode vir, irmã Sheridan, para fazer uma oração aqui pelo nosso pastor, pela sua família. Aí sim, aí você pode encerrar o culto. Bom, pastor, na verdade eu não estava nem preparada para falar nada, né? Mas quando a Josi falou para a gente que era o seu aniversário, eu ia fazer alguma coisa para você, porque a gente tem um carinho muito grande, né? Não é só o carinho da ovelha, mas é o carinho de amizade mesmo, de tudo o que você representa na vida de cada um de nós. Porque você vai além de ser um pastor. Você é mais do que um amigo, é mais do que um irmão. Você é tão especial para essa igreja que dá para sentir em cada um o quanto cada um de nós, a gente se sente acolhido por você. E como você não mede esforços para ajudar cada um de nós. Então, eu particularmente, eu tenho você
e a tua família de uma maneira muito especial na minha vida, porque vocês fizeram uma diferença muito grande e continuam fazendo. Você acolheu não só a mim, mas a minha família, a minha irmã, né? Meu filho, meu esposo, vocês sempre deram apoio para nós. Eu tenho certeza que foi para todo mundo assim. Então, em nome da igreja, tá? Eu venho agradecer por tudo isso que você é, por tudo isso que você tem feito, e para dizer que nós temos o privilégio, nós assim, agradecemos imensamente a Deus por ter você como nosso pastor. Não podia ter sido melhor. Muito obrigada. E nós te amamos. Então, bom, acho que eu já falei demais hoje. Então vamos apenas orar. E vou pedir que a igreja se coloque de pé e vou pedir que vocês permaneçam. Vocês 4 permaneçam sentados. Hoje é privilégio de vocês. Senhor, nosso Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, por cada dia, ó Deus, que Tu nos tens dado nessa terra, e por cada dia que Tu tens nos permitido compartilhar a nossa vida com esses irmãos que aqui estão, com esse irmão, ó Deus, que Tu colocaste sob a nossa liderança para nos pastorear, irmão Ben-Hur. Te pedimos, ó Deus, que abençoe rica e abundantemente o seu ministério aqui nessa igreja, a sua liderança na sua família, a sua influência cristã onde quer que ele esteja, ó Deus. Ó Pai, fortifica os seus passos para que ele jamais venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que ele jamais caia em tentação, ó Deus. Dê a ele força, dê a ele sabedoria, ó Pai, e a cada dia mais capacidade, a cada dia mais certeza da vocação para ser, ó Deus, um dos pastores que Tu nos destes para nos ajudar na condução. Te pedimos, ó Deus, que abençoe rica e abundantemente a vida do pastor Ben-Hur. E a nós, Senhor, que sejamos sempre ovelhas obedientes no rebanho, ó Deus, cumprindo todas as coisas, ó Pai, que estão escritas na Tua palavra. E assim, ó Deus, possamos ajudá-lo na sua missão. Muito obrigado pela vida dele, pela vida da sua família, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Oi. Em pé como estão, estenda suas mãos, queridos. Que o amor de Deus, a graça que nos une, Pai, em Cristo Jesus, a comunhão e a consolação, possa estar com toda esta igreja reunida aqui hoje, Pai, em Teu nome. Não só no dia de hoje, mas para todo sempre, até a sua vinda. Amém. Amém, queridos? Ali atrás a gente conversa e canta os parabéns, tá bom? Para não tomar mais o tempo de vocês. Aê, vou cantar parabéns? Parabéns. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Parabéns pra você. Falou que eu estava completando a idade de Cristo, mas eu estou com 33 Cristo foi crucificado. Aí eu falei, vou me crucificar.